Mais um dia de Reviews Aninese para vocês, mais um dia de uma boa história, mais um dia da gente poder conhecer as pessoas. Gente, e o nosso review de hoje me faz, assim, refletir em algumas coisas, tá? Porque as pessoas só olham, como dizia meu pai, né? Só olham as pingas que eu bebo, não olham os tombos que eu levo, né? As pessoas falam assim, nossa, tem algumas pessoas que conseguem fazer sucesso. Nossa, como é talentoso ou talentosa. Meu Deus, como é que ele consegue? Se deu super bem. Mas não conhece toda a trajetória, né? O dia a dia, o quanto lutou, desde muito cedo. Ou, né? Tudo tem seu contexto. E para fazer sucesso, normalmente, quando você, né, vai fazer sucesso por si mesmo, pelo seu talento, ele é um pouquinho mais demorado. Quando você é um produto, né, do meio, aí um produto realmente que vai fazer a diferença para alguns grupos, principalmente de comunicação, a história é outra. Mas, né, às vezes, para você fazer com que as pessoas reconheçam, né, você tem toda uma trajetória para ser traçada aí e construída. E essa história hoje, gente, do Luiz Renato Dias, ele que é professor e maestro em Cuiabá, em Mato Grosso, é um pianista maravilhoso. Eu fui conhecer um pouco da história dele. É uma pessoa incrível e é por isso que eu falo, né? Desde muito pequeno, numa pequena cidade do interior, quando você tem força de vontade, quando você realmente quer, você consegue chegar lá, tá? Então, faz o seguinte, antes da gente rodar a matéria, dá uma clicada aí, se você ainda não está seguindo a gente, né? Começa a seguir. Se você não conhece o nosso outro canal, Podcast Competência, comece a seguir a gente lá também, porque vai vir muito podcast bom aí para vocês, com assuntos um pouco mais picantes também. Não vai ser só essas receitinhas básicas aqui não, tá? É um canal que promete realmente. E aí, ajude a compartilhar para a pessoa conhecer a história do Luiz Renato Dias. E se você gosta de música, agora é a hora de você ficar aí. Música, gente, tem um poder sobre a gente impressionante. Ou ela te traz saudade, ou ela te traz alegrias, ou ela te motiva, né? Mas ela te remete a alguma coisa que você viveu. E a música está presente no nosso dia a dia, desde a hora que a gente acorda até ir dormir. Né? O som de um pássaro, ou uma música que você ouve no rádio, você está no carro, você está ouvindo música, e a música faz parte realmente do nosso dia a dia. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho da história de um menino que começou lá em Guiratinga, com 8 anos de idade, já quebrando alguns tabus, aprendendo a tocar piano, que é hoje o nosso professor maestro, né, Luiz Renato Dias, que está aqui comigo e que a gente vai conhecer um pouquinho dessa história. Tudo bem, professor? Tudo bem, como vai, Jana? Tudo bem? Prazer ser recebida por você e ouvir música dessa qualidade, viu? O prazer é todo meu, seja muito bem-vinda. Professor, 8 anos de idade, em Guiratinga, você conseguiu ter acesso a um instrumento fantástico. Como foi isso? Eu sou de formação evangélica, eu sou presbiteriano e na minha igreja sempre teve um instrumento na igreja. E tinha uma organista que tocava e regia o coral e aquilo me sensibilizava desde os 4 anos de idade. Aliás, desde os 4 anos de idade eu tinha coleção de pianos Erg. Isso começou a chamar a atenção dos meus pais, mas meu pai queria mesmo que eu tocasse acordeon. Mas a minha paixão era o piano, mas tinha um embate na cidade. Havia apenas uma professora de piano, que era uma freira salesiana, muito enérgica, muito brava, e só dava aula para meninas, aliás. E eu fui o primeiro menino a estudar piano com ela. Na época eu tinha 8 anos de idade, ela tinha 74 anos. Caramba, então já, quer dizer, você não era da religião católica, né? Era menino, né? É um homem, e quer dizer, já foram 2 quebras aí de início. Sim, foi algo muito fantástico mesmo. Eu considero isso um acontecimento histórico, porque depois nós nos tornamos grandes amigos. Ela dizia que eu era o filho que ela não teve, e todo o meu embasamento, meu início foi com ela mesma, foi minha grande incentivadora. Eu gostaria muito se ela estivesse viva, vendo por onde o aluno dela caminhou esse tempo todo. Eu me lembro da primeira conversa que nós tivemos, meu pai disse a ela que eu queria fazer piano e tal, e ela disse que não dava aula para menino, porque menino era sujo, não tomava banho, não cortava a unha. E eu fiquei insistente com ela, dizendo que não, que eu tomava banho, eu cortava a unha. E ela me dava aula. Interessante que quando ela me aceitou como aluno, meu horário era 11 horas da manhã, era no teatro, ninguém podia me ver,
e tal, era algo. Mas em 3 meses eu desenvolvi muito rápido. Então, tanto eu tocava lendo partitura, também eu tocava de ouvido. E aquilo ali, assim, eu ultrapassei mais de 20 meninas que tocavam piano há muito tempo. Aí logo me tornei, assim, a referência dela. Estudei com ela durante 7 anos, até eu vir embora para Cuiabá. Então, assim, era um momento muito nostálgico, porque ela me fazia tanto trazer a um presente, como também reviver um passado. Ela faz parte da primeira safra de alunas do Asilo Santa Rita, em Cuiabá. Depois, quer dizer, você acabou estudando aqui, mas você não parou de estudar. Você acabou indo para outro estado, você acabou indo para o Rio de Janeiro. Sim, quando eu vim para Cuiabá aos 17 anos, era o sonho de todos os pais que procurassem uma profissão. Então eu acabei fazendo curso de Direito na Universidade de Cuiabá, concluí o curso, mas de Direito virei esquerdo. Aí fui fazer bacharelado de piano no Rio de Janeiro, no Conservatório Brasileiro de Música. E lá estudei durante 4 anos. Aliás, fiquei por 10 anos, que ainda estendi fazendo composição e depois fiz regência. E acabou voltando para a terra. Sim, sim. Sempre aqui em Cuiabá, aqui, trabalhando, lecionando. Inclusive fui professor substituto da UFMT. E hoje eu faço um trabalho social que é com o Coral Evangélico de Cuiabá. É um coral internacional. Nós temos mais de 40 coralistas, pessoas de diversas igrejas, que em uma só voz nós fazemos um trabalho juntos, que é o canto coral. Na verdade, esse coral evangélico, gente, tem viajado por vários países, inclusive, não só no Brasil, mas em outros países também. Sim, é um coral bem itinerante. Nós já fizemos uma turnê no Rio de Janeiro, já fomos ao Chile e o último trabalho foi nos Estados Unidos. Professor, nessa sua volta a Cuiabá, você resolveu resgatar um pouquinho da história da música e da história do piano no Mato Grosso também, né? Sim, eu estou fazendo uma pesquisa, um levantamento, porque a primeira escola de piano que nós temos datada em Mato Grosso é o Asilo Santa Rita. Embora tenha esse nome de asilo, mas era um orfanato. E ao mesmo tempo funcionava uma escola de elite para meninas. E a irmã Augusta, ela faz parte dessa safra. Inclusive, ela foi aluna dessa primeira professora de piano, que era uma francesa, e foi aluna de latim de Dom Aquino Corrêa. Então, assim, ela tinha uma bagagem cultural muito grande. Sem contar que a irmã Augusta era contemporânea de Dunga. Elas tinham praticamente a mesma idade. Dunga firmou aqui em Cuiabá, como uma professora, todo mundo conhece a história belíssima dela, mas a irmã Augusta se recolheu à vida religiosa. E eu ganhei com isso porque em Guiratinga ela ficou mais de 40 anos lá, lecionando piano. E, na verdade, você ganhou toda essa experiência e, ao mesmo tempo, você herdou peças, partituras incríveis que fazem parte da história dela. Sim, esse trabalho eu tenho em mãos com o falecimento da irmã Augusta e da irmã Edviges. Elas me doaram todo o material de idade de piano e nessa pesquisa, descobrindo o material delas, havia partituras de 1894, que era do Asilo Santa Rita. Ou seja, eu estou recuperando o repertório que se tocava nessa época aqui ensinando piano em Cuiabá. Gente, ele está falando desse material que está aqui. Pode vir aqui, professor. Olha só, né? De repente fala assim, mas como que eu comprovo, como que você comprova, né, o material? Tudo se refere, até você estava me explicando antes, o tamanho do papel era diferenciado. Né? Sim, as partituras eram muito maiores, inclusive essas partituras pertencem a uma loja tradicional da época, que é a casa Arthur Napoleão, onde o Ernesto Nazaré trabalhava com pênis demonstrador, a própria Chiquinha Gonzaga fazia suas composições, sem contar que o Arthur Napoleão foi professor de piano da Chiquinha Gonzaga. Caramba! E aqui, gente, tem algumas datas, né, que dá para a gente conferir, alguns carimbos também, que tem essa comprovação. Né? Sim, sim. São materiais originais, são materiais que foram guardados muito zelosamente pela irmã Augusta. Creio que fazia parte até próprio do repertório que ela tocava. Então isso ficou armazenado, elas são muito organizadas, essas freiras salesianas, e irmã Augusta me entregou em mãos para que isso não desaparecesse. Hoje, infelizmente, no meio dos salesianos, não tem mais uma professora de piano. Então elas terminaram essa safra. Então, eu e mais outros colegas somos a continuação desse trabalho. Luiz Renato Dias, hoje você tem uma escola de música em Cuiabá, né? A gente está, inclusive, aqui, eu fiz questão de vir aqui porque é encantador você ver isso, mas você tem uma agenda de shows também, você continua fazendo espetáculos. Sim, inclusive o nome da minha academia é uma homenagem ao meu patrono, que é Ernesto Nazaré, meu compositor brasileiro predileto, um carioca que conseguiu colocar no piano a ginga brasileira do popular numa técnica erudita. Eu tenho apresentado periodicamente na Casa do Parque. A empresária Flávia Salem, além de ser uma grande amiga, me possibilitou isso daí. Inclusive o piano da casa fui eu que escolhi, dia da fundação, e periodicamente eu sempre faço shows lá ao piano. Um dos pedidos que as pessoas que vão lá sempre pedem é ouvir Elton John.
Hoje você, como mestre, como professor, você considera a partir de que idade interessante? Olha, a didática pianística, ela permite que a criança, a partir dos 4 anos de idade, comece a ser musicalizada. Eu tenho prova disso, que eu tenho 2 sobrinhos, que é um casal de gêmeos, e eles começaram com 4 anos de idade, vão fazer 14 anos, já estão no 7º ano de piano. Fantástico. Fantástico, não? Um prazer muito grande. Inclusive, quebra até outro tabu, né? Que santo de casa não faz milagre, e marceneiro ferreiro só faz espeto de pau. Aqui foi ao contrário, a gente conseguiu impor a disciplina. O que o piano ele traz para a vida da pessoa? A disciplina. De sempre ser um atleta tocando. Hoje eu gosto de ver muito essa questão da mídia, das redes sociais, pessoas idosas que tocam, e as pessoas ficam maravilhadas, mas não percebem que é um histórico atrás, há um preparo, houve uma disciplina para hoje ter isso daí. Dá pra gente ouvir um pouco dessas paixões aí no piano? Sim, eu posso fazer um medley de cada um pouquinho para ouvir, sim. Gente, na verdade, o telefone da escola, se você tiver mais interesse, está aí. De repente, para contratar para alguma apresentação, está aí também, é só você entrar em contato.